Fala aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos dar início à compreensão, ao estudo de uma das principais doenças crônicas que mais atinge a nossa população em geral, né? Uma doença crônica bastante prevalente na população, não só brasileira, mas na população mundial, que é o diabetes mellitus. Então, antes de estudar a fisiopatologia do diabetes mellitus, de estudar todos os fatores que estão envolvidos e associados com a origem, né, com a gênese dessa doença, nós vamos ir lá no início, né, entender quem é a centralidade, qual é a estrutura central desse processo de controle dos níveis glicídicos e também, obviamente, do descontrole desses níveis glicídicos. Então, inicialmente, gente, nós precisamos entender que o pâncreas é um órgão endócrino e também exócrino, tem sua porção endócrina e sua porção exócrina, é a estrutura responsável pela síntese deste importante hormônio de controle da glicose sanguínea, não só da glicose, mas como de outros macronutrientes, como nós vamos ver adiante, né, e que está diretamente associado tanto com o controle dos níveis de glicose na circulação, como o processo de digestão e absorção dos nutrientes ingeridos pelos indivíduos. Então, você vê aqui o ducto pancreático, o ducto central, que vai coletar de cada estrutura exócrina desse pâncreas, né? Ou seja, aquelas estruturas que vão produzir substâncias, enzimas, bicarbonato, né? Que vai desembocar no intestino delgado para favorecer a digestão dos nutrientes, bem como também é o mesmo local onde vai descer aqui, ó, o ducto biliar comum, né, trazendo as secreções hepáticas, a bile que está armazenada, concentrada na vesícula biliar, para desembocar também no esfíncter de Oddi, essa estrutura aqui que traz tanto as secreções pancreáticas como as secreções biliares para o intestino. Beleza? Então, o pâncreas ele é dividido em cabeça, em corpo e em cauda, né? Dividido em 3 porções anatômicas macroscópicas, né? E nós temos microscopicamente as divisões entre ilhotas de Langerhans, tá? Eu tenho as ilhotas de Langerhans que vão produzir as substâncias que serão desembocadas, né? Serão carregadas para a circulação, e nós temos também a porção exócrina que vai secretar o suco pancreático para a região do intestino delgado. Então, os ácidos pancreáticos exócrinos, né, e os ácidos pancreáticos, as ilhotas de Langerhans, que vai produzir as substâncias para dentro da circulação. E eu tenho as ilhotas divididas em células alfa, células beta e células delta. As células alfa são as produtoras do glucagon, o hormônio antagonista à insulina. Eu tenho células beta que vão produzir a insulina, que vai produzir o peptídeo C, que vai produzir também a amilina, não somente a insulina, tá, gente? E também as células delta, que não está esquematizada aqui, mas que vai produzir a somatostatina. Então, aqui eu tenho as ilhotas, né, esse corte histológico me mostra as ilhotas de Langerhans que vão produzir esses compostos endócrinos, e aqui em volta, né, a maior parte da massa pancreática composta pelos ácidos pancreáticos, né, estruturas que vão produzir substâncias para o pâncreas exócrino, para ser liberado, portanto, na região do duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Beleza, gente? Essa aqui é a estrutura da insulina. Na realidade, essa, como toda aqui, é a pró-insulina, que é caracterizado pelas duas cadeias alfa e beta da insulina propriamente dita, né, somado a um peptídeo C, que também é produzido, como eu falei, nas células beta do pâncreas. Então, essa insulina, essa estrutura aqui, ela é chamada de pró-insulina, que é como nós vamos ver mais adiante a sua síntese, o seu desdobramento para chegarmos a ter a insulina. Observe, gente, que, obviamente, como todo peptídeo, como toda proteína, ele é formado por moléculas, né, por estruturas aminoácidicas, por aminoácidos que unidos formam os peptídeos, as proteínas. Observe nessa parte superior a cadeia alfa da insulina, tá? Que é ligada com a cadeia beta pelas pontes de sulfeto. Olha aqui estruturas, né, átomos de enxofre formando essas pontes de sulfeto entre os aminoácidos cisteína,
a cisteína e a cisteína de cada cadeia que se liga para se manter, né, conectados, a cadeia alfa da cadeia beta. Na cadeia alfa eu tenho a porção carboxy terminal, na cadeia beta eu tenho a porção amino terminal. Observe também que eu tenho uma outra ponte de sulfeto aqui, ó, entre a própria estrutura da cadeia alfa, entre dois aminoácidos de cisteína da cadeia alfa. Então, esse peptídeo C, ele se conecta, ele conecta, né, a cadeia alfa até a cadeia beta, mas que no processo de evolução, né, no processo de alteração, de metabolismo dessa pró-insulina, eu vou ter a pró-insulina e depois eu vou ter a insulina propriamente dito, como nós vamos ver mais adiante, beleza? Esse peptídeo C ele é formado por aproximadamente 31 aminoácidos, né, que vai conectar essas duas porções alfa e beta, como nós já falamos. Gente, essa aqui é uma imagem esquematizada das células beta, né? Nós vamos ver uma outra mais adiante, que deixa um pouquinho mais claro, que a gente vai entender agora. A glicose, ele é o principal elemento sinalizador, né, da necessidade e da secreção de insulina. É o único, Luan? Não. Tá? Eu tenho aminoácidos também que geram esse estímulo. Eu tenho também hormônios que participam do estímulo da síntese e secreção da insulina. Mas a glicose é o principal elemento que vai gerar essa resposta. O que é que acontece, gente? Essa imagem aqui é de uma célula beta do pâncreas, tá? Com o seu receptor, com o seu transportador de glicose na membrana plasmática. Quando o indivíduo faz a ingestão de carboidrato, esse carboidrato é digerido, esse carboidrato é absorvido, ele vai cair na circulação, tá? Entra ali na circulação porta, atinge o pâncreas e então, quando ele chega no pâncreas, esse transportador coloca a glicose para dentro da célula. O GLUT2 é o principal transportador de glicose presente na membrana das células beta-pancreáticas, e a partir do momento em que essa glicose entra dentro da célula, eu preciso de uma enzima, tá, que permita, que favoreça que essa glicose mantenha-se dentro da célula. Então, para que essa glicose ela seja mantida dentro da célula e tenha, né, as suas finalidades, as suas sinalizações direcionadas pelas vias metabólicas, eu vou precisar de uma enzima chamada de glicoquinase, que, como o próprio nome diz, eu vou fosforilar a glicose. Então eu vou adicionar grupamento fosfato, eu vou adicionar átomos de fosfato a essa glicose, nesse caso transformando a glicose em glicose 6-fosfato. A partir desse momento, gente, eu tenho uma glicose dentro dessa célula, né, e que pode ser agora direcionado para as várias vias metabólicas, seja a glicólise, seja também para o ciclo de Krebs, seja para a formação de glicogênio, enfim, para uma série de vias metabólicas que vão direcionar a função dessa glicose neste momento. Neste caso, eu tenho a glicólise, eu tenho o ciclo de Krebs que vão produzir o ATP. A produção de ATP e aumento da relação ATP-ADP, gente, vai permitir com que esse ATP produzido, esse trifosfato de adenosina, iniba o canal de potássio sensível a ATP. Quando eu tenho, gente, uma baixa relação ATP-ADP, esse canal de cálcio ele está mais ativo, né, e consequentemente colocando potássio para fora da célula. Quando eu realizo esse processo de polarização, né, com a saída do potássio da célula e alterando o potencial de membrana, o potencial da membrana plasmática, né, dessas células beta, eu vou impedir com que haja a abertura do canal de cálcio. Ou seja, quanto mais potássio sai da célula, menor é a atividade do canal de cálcio dependente de voltagem. Então, quando eu prendo, né, eu mantenho esse potássio, esses prótons aqui, ó, dentro da célula, eu vou favorecer o processo de despolarização da membrana plasmática. O potencial de ação ele vai ser alterado. Eu vou impedir que esse canal de cálcio, de potássio, mande potássio para fora e, consequentemente, eu realizo a despolarização, fazendo com que o canal de cálcio, desta vez, envie cálcio para dentro da célula. Essa entrada de cálcio para dentro da célula beta do pâncreas é fundamental para o processo de exocitose, para o processo de liberação dessa insulina que está preso em vesículas, em grânulos, que foi produzido dentro
do retículo endoplasmático rugoso, depois do complexo de Golgi e depois liberado nesses grânulos. Observe aqui, gente, que o núcleo, né, obviamente eu vou ter a informação genética para a síntese dessa proteína. O retículo endoplasmático rugoso, junto, né, o retículo mais os ribossomos, que é a nossa maquinaria de síntese proteica dentro da célula, ela vai produzir, ela vai traduzir a fita, né, de DNA para a síntese dessa proteína, que é a insulina. Eu vou fazer a tradução, depois eu vou fazer a transdução, Ave Maria, me falhou agora, dessa proteína, vai sair do retículo endoplasmático rugoso, ainda como pré-proinsulina, vai para o complexo de Golgi, onde ele vai saltar de vesícula, né, de complexo para complexo, né, sofrendo alterações enzimáticas. Então ele sai do retículo endoplasmático rugoso como pré-proinsulina, ele vai ser transportado em vesículas, observe aqui, ó, em vesículas para o complexo de Golgi. Essas vesículas vão se fundir com o complexo de Golgi, aqui eles vão sofrer alterações enzimáticas até formar a proinsulina propriamente dito, que nós acabamos de ver na imagem anterior, que está cá, ó. Peptídeo C, mais cadeia alfa, mais cadeia beta. Isso é a proinsulina. Vai ser direcionada, né, ao passo que vai descendo aqui, ó, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ele vai sofrendo alterações. Aqui eu tenho 2 aminoácidos sendo hidrolisados, quebro essa cadeia, essa ligação entre o peptídeo C e a cadeia beta, e também eu vou promover essa quebra do lado de cá, fazendo com que o peptídeo C fique livre, eu tenho peptídeos livres, mais a cadeia alfa e cadeia beta, que é a insulina propriamente dito. Olha aqui, ó, insulina, cadeia alfa mais a cadeia beta. O que é que eu tenho além da insulina, gente? Portanto, dentro dessas vesículas, peptídeos e proteína C. É isso que nós vamos ter aqui, ó. Eu não vou ter apenas insulina nessas vesículas. Essas vesículas é como se fosse essas vesículas, tá, gente? Ricas em insulina, que foi produzida pelo complexo de Golgi, finalizado, né, no complexo de Golgi, tá? Então, esses grânulos que estão armazenados, eles precisam do cálcio para ser liberado. Eles precisam da entrada de cálcio dentro da célula, tá? Para que eu haja uma alteração no filamento dos microtúbulos e que eu permita a saída, né, a evaginação, o efluxo desses grânulos de insulina para fora da célula e, consequentemente, alcançando a circulação, né, desempenhando aí a sua função. Então, só para recapitular, eu tenho o fechamento, né, o aumento de ATP dentro da célula, fecha a corrente de potássio para fora da célula, portanto, eu vou fechar esse transportador, né, de potássio para fora da célula. Consequentemente, quando eu fecho isso aqui, eu altero, né, a função, eu aumento a entrada de cálcio dentro da célula por meio do transportador de cálcio dependente de voltagem. Aumentando o cálcio dentro da célula, eu favoreço a exocitose, a liberação desses grânulos de insulina, peptídeo C para fora da célula. Beleza, gente? Aqui é um esquema mostrando como a insulina vai se ligar, a célula beta produzir insulina, se liga ao seu receptor, presente na membrana plasmática das células, que tem a sua porção também alfa e a sua porção beta. Observe que aqui também eu tenho pontes de sulfetos ligando essas estruturas, tanto a própria cadeia alfa como a cadeia alfa com as cadeias betas, tá? O processo normal, o processo fisiológico da ligação da insulina, gente, vai favorecer o processo de fosforilação da porção tirosina dessa cadeia beta. É uma cadeia de polipeptídeos, uma cadeia de aminoácidos. E eu tenho nessa porção final a tirosina, que é quem vai sofrer a fosforilação, ou seja, entrada de um grupamento fosfato nessa tirosina, né? É o processo natural. Quando eu tenho uma alteração dessa resposta, que é um dos mecanismos que explica a resistência à insulina em indivíduos diabéticos tipo 2, eu tenho o que, gente? A não ligação da insulina a esse composto, eu tenho, portanto, a ligação de outros compostos ao receptor de insulina, que vai, por sua vez, gerar a fosforilação de outras porções que não tirosina, como, por exemplo, a porção serina, que é o que acontece em indivíduos
que tem um alto nível de colesterol, de triglicerídeos, de gordura, né, livre na circulação, vai favorecer a fosforilação de uma outra porção que não a tirosina. Consequentemente, vai competir com a insulina não vai se ligar, não vai gerar a sua cascata de reação química, portanto, não vai favorecer o que, gente? A translocação do transportador de glicose para a membrana plasmática. Qual é a função central da insulina, gente? É elevar, né, é estimular a síntese, a expressão e a translocação, ou seja, levar de um lugar, né, transportar, levar de um lugar para a membrana plasmática desses transportadores de glicose. Quando eu tenho transportadores de glicose na membrana plasmática, consequentemente eu tenho a glicose entrando na célula, sendo utilizada com as suas mais variadas funções. Se essa insulina não se liga, eu não tenho resposta intracelular, né? Eu não vou ter, por consequência, a translocação do glúteo. E se eu não tenho translocação do glúteo, a glicose vai bater na porta, não vai entrar. Se não vai entrar na célula, ela vai aumentar onde? Fora da célula, na circulação sanguínea. Beleza, gente? Então, essa é basicamente uma explicação rápida, bem sintética, né? Já estamos aí em 16 minutos de vídeo, que infelizmente não dá para se prolongar muito, mas é só sobre a síntese da insulina, é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Um forte abraço, até mais, até a próxima aula.